Cristo é o centro dessa reunião aqui, amém? Cristo é o centro, é a razão, a única razão dessa reunião. É bom estar com os irmãos, é bom ver os irmãos, mas Cristo é o centro, é o motivo. Essa comunhão aqui é um colateral gostoso e agradável, porque essa reunião aqui gira em torno de Cristo. Então, vamos orar. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e a redirecionar o seu coração, a sua mente ao centro dessa reunião aqui. Pai, o Senhor é um Deus de amor, um Deus vivo, e o Senhor é bem-vindo neste lugar aqui, Pai. Em tudo, exatamente tudo, seja adorado, seja entronizado, seja engrandecido. O Senhor é o Deus das nossas vidas e o Senhor é o Deus dessa reunião aqui, Pai. Vamos com calma? Aí. Virão te adorar.
vozes. coração do teu povo esteja aberto, aderente e sensível ao que o Senhor quer falar, Pai. Espírito de Deus, fala conosco e nos move na direção da obediência, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai. Amém. Amém. Pastor, traga uma água para você? É bom, né? Uma aguinha geladinha, por favor? Fechou. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Amém. Hoje é o dia do missionário batista e nós estamos aqui, cada um com a responsabilidade de ser um missionário onde Deus nos plantou, amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos buscar o Senhor de todo o coração, como já foi cantado aqui nessa noite. Eu quero convidar você a ler comigo Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler esse versículo e vamos buscar aqui compreender algumas coisas que o Senhor deixou para a sua igreja, nas quais nós temos que cumprir, porque fomos chamados para isso, amém? Capítulo 1, verso 8 é um texto conhecido, é um verso bem conhecido nosso, né? Era um versículo que o pastor Edson Queiroz, da Primeira Batista de Santo André, gostava muito de pregar. E essa semana eu me senti desafiado a falar um pouco desse texto e a conversar e pensar no que compete a cada um de nós quanto igreja. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. E eu quero ler com vocês. E nós vamos
pensar, meditar e discutir um pouco sobre esse texto. Nas palavras de Lucas, e ele escreveu assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é doce como mel e exorta e nos cura, nos abençoa, e nós queremos desfrutar dela nesta noite. Nós queremos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite de maneira muito especial, para que saiamos daqui, Senhor, abençoados, desafiados pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Reconhecemos que é graça, bondade do Senhor na nossa vida, e por isso estamos alegres e já nos sentimos, ó Senhor, desafiados, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aqui o Lucas, depois de escrever o Evangelho, ele dá assim um resumão, né, a Teófilo. E ele está então dizendo a Teófilo tudo que aconteceu, tudo que Jesus fez e tudo que aconteceu agora após a ressurreição. Então Lucas, ele dá um resumo aqui e ele diz a Teófilo: eu fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar no Evangelho de Lucas, até o dia em que foi elevado aos céus, após ter dado a orientação aos seus discípulos. E aí Lucas então começa a discorrer tudo que Jesus havia feito antes e tudo que ele começou a falar e a fazer após a sua ressurreição. E Lucas vai dizer então que depois de Jesus ter ressuscitado, ele fica 40 dias com os seus discípulos. E então Jesus começa a orientar os seus discípulos agora, depois da ressurreição. E o que eu acho interessante aqui nessa narração de Lucas, aqui no livro de Atos, é que no verso 6, o texto vai dizer que alguns discípulos, no verso 6, no verso 7, né, eles estão reunidos então em Jerusalém, e no verso 7, os discípulos perguntam a Jesus como é que vai ficar a situação de Israel. Como é que vai ficar a situação do governo de Israel? É no verso 6 mesmo. E o reino de Israel, como é que vai ficar? E o que é mais interessante nesse texto é porque Jesus está dando uma orientação de tudo que vai acontecer. Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando que esse reino é o reino onde ele foi preparar morada, onde nós estaremos com ele, onde nós reinaremos com ele. E quando eu lia esse texto, esse trecho das Escrituras, eu fiquei pensando na situação onde eu vivo ali, na cidade onde eu estou, como estão os cristãos ali da minha região. E eu fico percebendo os pedidos de orações que vão chegando, e como as pessoas estão pedindo as suas orações, quais são as suas preocupações diárias, e aquilo que elas têm buscado diante de Deus. E eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho notado que parece que há um medo generalizado nas pessoas em relação à política, em relação à pandemia, em relação a tantas coisas que têm acometido a nossa nação, as famílias, né, o desemprego, a inflação, tanta coisa tem acontecido. Isso parece que tem inibido a igreja e os cristãos de continuarem marchando e caminhando e acreditando em tudo aquilo que Cristo fez por nós.
E as orações parece que elas são mais um lamento e mais uma reclamação do que propriamente um pedido de oração. Irmãos, vamos orar, porque eu creio no poder de Deus. Eu não tenho, pode até ser uma impressão minha, mas eu não tenho sentido que o pedido de oração seja crendo que realmente Deus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância e situação na nossa vida. E quando eu olho para esse texto e a pergunta que eles fazem no verso 6, parece-me que Jesus está dizendo algo, mas a preocupação que está no coração dos discípulos, daqueles que estão ali com Jesus, é outra. Parece que Jesus está falando uma coisa e eles estão preocupados com outra coisa. Porque quando Jesus está ali, e o Lucas vai falar, depois de ele ter sofrido, ele se apresentou vivo também a eles, no verso 3, e com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes por 40 dias e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Então Lucas está dizendo que quando Jesus chegou, ele está falando de coisas que não tinha como contestar, porque ele está ali agora. Eles viram o Cristo crucificado, eles viram ele sendo sepultado, e agora eles estão diante de Jesus, e não há como contestar aquilo. E Lucas vai e continua. E Jesus começou a falar sobre as coisas do reino. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual disse ele, que de mim ouvistes. Então Jesus começa a falar, olha, não tem como contestar, a morte não venceu, a vitória está diante dos olhos de vocês, vocês podem caminhar nessa verdade que vocês estão vendo agora, eu aqui ressurreto, vocês podem olhar para mim e contemplar a vida, o dono, o autor da vida, aquele que venceu a morte, aquele que deu vida, aquele que criou todas as coisas, está diante de vocês agora. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. E essa é a promessa de Jesus, que Jesus está fazendo à igreja naquele momento. A igreja está reunida diante de Jesus, e Jesus está falando para eles de vitórias. Mas aí de repente no verso 6, alguém olha para Jesus e fala assim, ah, tá bom, mas como que vai ficar o governo de Israel? Quem é que vai governar Israel? Quem vai ser o próximo presidente? Essa é a preocupação da igreja diante do Senhor. Depois de Jesus ter falado do reino dos céus, depois de Jesus ter falado, olha, não tem como contestar, depois de Jesus estar ali fazendo uma refeição com eles, eles ainda têm um coração preocupado com outras coisas. Parece que eles não conseguiram ouvir que Jesus falou sobre o reino, sobre que não há contestação sobre a ressurreição deles, sobre o poder deles, não conseguiram ouvir. E aí no verso 7, então, Jesus responde aquela pergunta. E Jesus responde, é uma resposta direta, que diz assim, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Isso basta. Jesus é direto, fala assim, olha, eu estou falando do reino, eu estou falando de poder, eu estou falando de algo extraordinário, e vocês estão preocupados com coisas efêmeras, com coisas que vão passar, com coisas que são dessa terra, que não importa. E vocês aí estão preocupados com quem que vai governar, com a doença, com isso, com aquilo. Eu estou falando de coisas extraordinárias.
Eu estou falando do poder de Deus, de como é que Deus age. E o que vocês precisavam saber é que eu venci a morte. E eu estou com vocês. E Jesus então fala no versículo: olha, isso não compete a vocês, compete ao Pai. E aí no verso 8, então, ele vira o assunto. E ele vai falar para a igreja o que é que compete à igreja. E como é que a igreja deve se comportar. E como é que a igreja ela deve se apresentar hoje. Como é que a igreja deve caminhar hoje? E ele vai dizer então no verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Amém? Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. O Espírito de Deus é uma promessa de Jesus para a igreja. Recebereis poder. Em outras versões vão dizer virtude do Espírito. Virtude. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: quando você orar, quando você se posicionar, quando você for, quando você clamar em meu nome, as coisas acontecerão. Porque é poder, é dínamos de Deus na vida do cristão. Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder. Quantos discípulos de Jesus estão aqui hoje? Quantos discípulos talvez não vieram por motivos efêmeros, passageiros? Nós cantamos aqui: Deus no meu viver, Deus no meu falar, Deus na amargura, Deus na tristeza, Deus em tantas coisas. E o que nós cantamos aqui hoje precisa ser verdade na nossa vida. Essa verdade que nós acabamos de cantar é a promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o que Jesus prometeu aqui em sua palavra: fiquem em Jerusalém. Fiquem. Sabe, eu fui missionário em Poços de Caldas, sou missionário numa cidade pequena. E o que eu percebo em alguns lugares que já passei é a rotatividade de pessoas. E as pessoas sempre buscando o poder. Vamos lá naquela comunidade porque lá parece que tem mais poder. Não é assim? Vamos pedir para o fulano orar porque o fulano é de oração que tem mais poder. Não é assim? Já aconteceu com você? Às vezes você liga a televisão e aí você vê aquela oração lá do cara lá e você fala assim: nossa, parece que ele tem mais poder. Você fica até tentado pegar um copo com água, né? E colocar lá também. Não é? Eu já fiquei tentado, já falei: caramba, meu. Porque às vezes nos falta conhecimento de quem Jesus é em nós. Porque às vezes nos falta posicionamento diante de Deus e dizer assim: não, o poder de Deus está na minha vida. Deus é comigo na amargura, na dor, na decepção. Deus é comigo. E eu decido no Espírito de Deus como é que eu vou conduzir a minha vida. Se vai ser na amargura, se vai ser na tristeza, eu falo assim: não. Eu vou saltar muralhas. Eu vou continuar andando, eu vou continuar marchando. Nada vai me parar,
Porque o Espírito de Deus é sobre a minha vida, é promessa de Deus. Está aqui uma promessa de Deus que nós precisamos pregar para nós hoje e vivermos ela. Amanhã talvez você tenha a oportunidade de orar por alguém. E nós precisamos orar por fé, com fé. Senhor, é pela virtude do Teu Espírito que habita em mim. Como é que Deus vai tratar? Eu não sei. Você não sabe, nós não sabemos. Porque o Espírito sopra onde quer, do jeito que quer. Como Ele vai curar, como Ele vai tratar com a pessoa, não importa. O que importa é nós reconhecermos o poder do Espírito sobre a vida da igreja, que somos cada um de nós. Como é que nós vamos permitir que o Espírito sopre através da nossa vida? Porque depois de Jesus falar para os discípulos aquilo que não competia a eles, Ele vai falar o que compete à igreja saber. É que o Espírito está sobre nós. Amém? Amém. Então essa é a primeira verdade nesse versículo. É o poder de Deus nas nossas vidas, nos movendo, nos fazendo ir adiante. Nada nos para. Não são as dificuldades. Eu lembro que eu li, quando estava no seminário, o livro do George Muller, o pastor que foi cuidar de um orfanato. Já ouviram essa história? Que acabou o leite das crianças no orfanato e eles foram dormir aquela noite e ele orou para que Deus enviasse o leite para as crianças do orfanato. E no outro dia pela manhã um caminhão de leite quebrou na porta do orfanato e o leiteiro não tinha o que fazer a não ser doar o leite para o orfanato. Deus, como é que Deus vai agir? Nós não sabemos. Eu lembro que eu e Lenilma fomos missionários em Presidente Prudente e os nossos filhos eram todos bebês. A Mariana tinha meses. E naquela noite eu e Lenilma fomos, antes de dormir, lavamos ali a louça, estamos conversando, as crianças já estavam dormindo e nós falamos assim: amanhã de manhã não vai ter leite para as crianças. Amanhã de manhã não vai ter leite para as crianças. O que é que nós vamos fazer? E eu lembro que a gente passava tanto sufoco, né? Como missionário, e às vezes não tinha assim R$1, né? E às vezes a gente ficava assim orando para achar um dinheiro na rua. Já passaram por isso? Eu acho que muita gente já passou por isso. E eu lembro que aquela noite a gente orou ao Senhor. Oramos a Deus e falamos assim: Deus, nossa vida é tua, está nas tuas mãos. Porque nós cristãos, nós temos que confiar que Deus sustenta a nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente deve ser pessoas que não tenham disciplinas, que não tenha ordem na vida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que confiar em Deus. E nós oramos aquela noite e fomos dormir. No outro dia, 7 da manhã, uma moça bateu no portão. E aí eu falei: nossa, quem será? 7 da manhã. Aí abri na porta assim, vi que era uma moça, né? Tal, saí, fui atender. Pois não. Falei: aqui que moram os missionários? Eu falei: é aqui. Então, sabe o que é? Tem um rapaz que trabalha na farmácia da minha mãe e falou que aqui tem uns missionários que tem 3 crianças. E a minha mãe tem uma vaca leiteira e ela muito leite. E eu trouxe aqui umas garrafas de leite para você. Se aceita? Eu falei: claro que eu aceito. Porque nós não sabemos como que Deus trabalha. Eu estou dizendo isso porque às vezes você
fica amargurado, entristecido, aborrecido da vida, e esquece que o poder do Espírito de Deus está sobre a sua vida. E às vezes a gente fica ali entristecido, aborrecido e não ora. E a gente fala assim, Deus, não é possível, Deus sabe. Deus sabe, mas Ele quer que a gente se posicione como povo de Deus, como homens e mulheres que receberam o Espírito de Deus. E olha ao Senhor. Senhor, esta é a situação. E nós confiamos que o Senhor sempre tem o melhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses, os filipenses estão entristecidos porque Paulo está preso. E aí eles estão aborrecidos e ele diz assim, alegrai-vos. E eles ficam, e essa é a carta da alegria, que ele usa essa palavra alegria várias vezes. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque as minhas cadeias não são para vergonha, mas é para testemunho, para alcançar outros. E ele vai dizer assim, olha, eu estou tendo a oportunidade de pregar a toda a guarda pretoriana. É outra visão, é outra maneira de enxergar o reino e o Evangelho. Esta é a proposta do Evangelho, é nós olharmos para Ele e não usar desse poder, como muitos têm banalizado esse poder, mas esse poder que está em nós, para manifestar a virtude do Espírito Santo. Porque nós não sabemos como que Deus vai agir. Às vezes a pessoa chega para você destruída, arrebentada da vida, e você olha no olho dela e fala assim, vai ficar tudo bem, Deus está no controle, eu quero orar com você. E às vezes a gente não sabe o poder que tem isso, de cura, de transformação, e a bênção chega, e a pessoa fala assim, fui abençoado, fui curado, virtude do Espírito, transformação, por conta do poder de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Outra questão que esse versículo nos mostra é sobre o que Jesus, ele não fala que é só um poder, mas ele fala que esse poder, ele é para testemunhar, porque depois ele fala, descer sobre vós, ponto e vírgula, de sereis minhas testemunhas. Sereis. Jesus está dando uma ordem, está dizendo assim, vocês serão as minhas testemunhas desse poder que está sobre a vida de cada um de vocês. Irmãos, igreja, não é possível que Deus não fez nada na nossa vida que nós não possamos testemunhar. Alguém já foi testemunha aqui? Eu, infelizmente, uma vez fui ser testemunha de um casal. Infelizmente, porque eles iam se separar. E o meu pastor na época, que era advogado, sabia que eu era amigo do casal, me convidou, falou assim, você vai ser testemunha do fulano. Eu falei, mas eu sou amigo dos dois. Eu falei, não, eu não sou testemunha. Mas por que ele me chamou para ser testemunha? Porque eu os conhecia. Aquele casal, eu e Lenilva sentamos com eles e estudamos a revistinha, conhecer a Deus e fazendo a sua vontade, da Cruzada Estudantil do Brasil. Sentamos ali, sabe, devagar, sem pressa, estudando com eles aquela revistinha, se converteram, se batizaram, e uma tragédia cometeu aquela família que eles se separaram. Cada um foi para um lado, mas estão firmes em alguma igreja. Mas eu fui ser testemunha deles porque eu os conhecia bem. Ele falou, não, precisa ser você, porque você conhece o André, você conhece... Falei o nome. Conhece a pessoa. E
E fui ali, graças a Deus, não precisei entrar na sala lá para testemunhar, nem para um nem para outro. Depois conversei com os dois lá de fora lá. Mas é isso que Jesus está dizendo: sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque você conhece a Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe o que Jesus é capaz de fazer. Como Ele age, como Ele cuida de nós, como Ele tem sido na nossa vida. Sereis minhas testemunhas. Ninguém pode ser testemunha de alguém que não conhece. Não é mesmo? Vai ser testemunha do Cabral, que descobriu literalmente o Rio de Janeiro. Está preso até hoje, meu Cabral. Mas o Senhor nos chama para ser testemunhas dEle. Irmãos, igreja, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, que nós podemos testemunhar. Ele fala: Jesus, puxa, Jesus, não conheço pessoa melhor. Eu indico. Não é assim? Jesus, eu indico. Às vezes a gente fica com trás, né? De indicar alguém para um emprego, para um trabalho, não é assim? Já ficou assim? Puxa, será que eu indico? Será que eu indico? Será que a pessoa não vai, né? Vai pisar na bola. Aí você fica, você sabe que tem uma vaga. Mas se for de Jesus, na hora, não é? Na hora. Não, Jesus eu indico para qualquer pessoa. Aonde eu estiver, eu falo Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Esse eu indico. Jesus nos chamou para ser testemunha dele. Nós não podemos perder isso de vista. A igreja não pode ficar estagnada. A igreja não pode ficar lamentando as dores, as dificuldades, os problemas. A igreja não faz isso. A igreja sabe que a virtude do Espírito está sobre ela. A igreja já sabe que ela é testemunha de Jesus Cristo, o Senhor. Já pensou se Paulo dissesse: ah, não quero mais ser testemunha não. Beleza, Nero, vou negar Jesus. Mas ele não, ele foi até o fim, porque ele sabia quem era Jesus. E ele vai dizer assim: olha, o meu desejo era ir agora para o céu. O meu desejo era morrer agora e estar do lado do Senhor. Mas eu preciso ficar aqui, porque preciso ensinar vocês a ter fé. Não é isso que ele vai escrever? O meu desejo não era partir, mas eu preciso ficar, porque eu preciso encorajar vocês na fé. Eu preciso falar para vocês dessa fé que não nos trai, dessa fé que nos sustenta. Não é isso que o profeta Amós ou Matias, é um dos dois, tá, irmãos? Eu sei que vocês vão lembrar aí, que diz assim: ainda que a figueira... Abacuque, nenhum dos dois. Tá ruim de Bíblia, hein? Nenhum dos dois é Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu continuarei firme. Sabe por que o Abacuque diz isso? O Abacuque estava assim, como muitos pastores ficam, decepcionado com o povo de Israel, que não estava temendo a Deus, não estava ligando para o culto. Ah, não, eu vejo o culto amanhã, não vai gravar mesmo, né? Não é assim? Ah, amanhã eu assisto. Ah, eu vejo de casa. O Abacuque estava assim. E aí ele pediu para Deus: Deus, dá um jeito nesse povo. Muda o coração desse povo, Senhor. Aí o Senhor falou assim: eu vou fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito.
Eu vou levar todo mundo cativo. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não faz isso, Senhor, que vergonha que vai ser. Vou fazer. Vou fazer. Porque eu é que sei como que vou agir com o meu povo. E você vai escrever bem alto na entrada da cidade. Né? E aí ele compreende os desejos de Deus, como é que Deus age. Ele fala assim: só tem uma coisa que eu posso fazer: confiar no Senhor. Então, a segunda atitude que Deus espera de nós é que nós sejamos testemunhas fiéis. Seja fiel no seu testemunho. Às vezes a gente vai trabalhar, ou vai para a faculdade, ou se reúne com alguns amigos, chega lá aborrecido da vida. Não estou dizendo que você não possa ficar aborrecido. Mas você tem que trabalhar no coração e falar assim: eu vou ficar aborrecido, vai mudar o quê? Vai mudar o quê o meu aborrecimento? E aí você tem que decidir e falar assim: não, eu vou me alegrar no Senhor. A minha alegria é o Senhor. E é nele que eu vou confiar. Porque às vezes a gente dá mau testemunho. Não é assim? Eu e você já demos muitos maus testemunhos por não expressar a virtude do Espírito Santo. A gente não faz como aquela mulher que pediu um filho para o profeta e o filho morreu e ela foi pelo caminho, perguntaram: está tudo bem? Está tudo bem. E foi atrás do profeta: está tudo bem. A gente não, a pessoa: está tudo bem. Ah, está mais ou menos. Aí o que aconteceu? Ixi, nem te conto. É melhor não contar mesmo, né? Depois dessa, não quero nem saber. Vai que pega, né? E a gente dá mau testemunho. Porque a gente prefere cultuar a tristeza, a dor, a decepção, do que olhar para Jesus e falar assim: tu és a minha alegria, é a minha vitória. Olhando para Ele, né, o apóstolo Paulo, autor e consumador da fé, é para Ele que eu olho. É para Ele. Então, segunda atitude: seja testemunha. Agora onde? Terceiro e último ponto que Jesus vai deixar para a igreja, no verso 8, ele diz assim: tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Porque a gente gosta muito de testemunhar na igreja, não é assim? Na igreja parece que tem um bichinho que pega a gente na porta da igreja e a gente já veste logo a capa de crente. Não é assim? A gente chega ali na porta da igreja, já veste a capa de crente, entra e já dá testemunho de crente. Quando sai, deixa a capa ali, esquece, os problemas voltam tudo, né? A gente esquece do poder, da virtude do Espírito Santo, a gente esquece que é testemunha, a gente esquece onde tem que falar do poder de Deus. Ele está dizendo: não tem limites, é até os confins da terra. Onde você for, o poder de Deus está sobre você, a virtude do Espírito está sobre você, você é testemunha em todo lugar. Em todo lugar. Onde você estiver, você pode ser um canal de cura e bênção. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Se vocês receberão a virtude do Espírito. Olha, irmãos, não é pouca coisa não, é muita coisa. É coisa demais para quem nós somos. Imagine de onde Deus te tirou. De onde Deus nos tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E agora Jesus diz assim: vocês receberão a virtude. O poder do Espírito vai estar sobre a vida de vocês. Vocês serão um canal de bênção. Testemunha sobre isso. Mas onde, Jesus? Aqui, agora. Quando vocês saírem da porta, quando chegarem em casa, quando acordarem amanhã, pela manhã, onde vocês estiverem.
até os confins da terra. Não tem limites para o poder de Deus na nossa vida. Ah, mas se o Senhor me mandar lá para a Rússia agora, tem poder? Tem. Tem poder sobre a sua vida. Ah, mas se eu for para a Ucrânia agora, tem poder na sua vida. Ah, mas se eu descer ali, onde tem ali os caras ali, da biqueira ali, tem poder? Tem poder. Tem poder de Deus até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor mude o nosso coração e a nossa consciência. Que nós não desperdicemos os nossos ajuntamentos. Porque o nosso ajuntamento, ele serve para isso. Ele serve para nos encorajar, nos motivar, nos encorajar nisso que nós acabamos de ler aqui. De perceber essas coisas. Dizer assim, puxa, nossa, não vejo a hora de manifestar a virtude do Espírito Santo na minha vida. Vejo a hora de abraçar alguém assim, ela sentir assim, sabe? O Espírito invadindo o coração dela. Na hora que você chegar, a pessoa fala, nossa, Deus está nesse lugar. Chegou a virtude do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Orar pelo nosso pastor Sérgio Moreira, que está em viagem, né? Viajou no sábado, aí, cumprindo aí com o seu pastoreio de pastor, né? Uma bênção, pastor Sérgio Moreira, uma bênção na minha vida. Vamos orar pelo pastor, orar pela nossa igreja local, orar pelos membros que não estão vindo aos cultos. Sabe, o culto da quarta-feira é igualzinho do domingo, não muda nada, é o mesmo culto, né? Precisamos valorizar, isso é testemunho. Você sai de casa na quarta-feira e fala assim, o vizinho, por que está indo? Na igreja. Essa igreja é boa. O cara vai na quarta-feira. Igreja boa. Amém? Amém. Vamos orar, feche teus olhos. Coloque a sua vida, a sua família, a sua situação. Coloque diante de Deus agora. A virtude do Espírito está sobre a sua vida. Coloque diante do Senhor agora. E nós vamos clamar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e faz. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu povo se dispôs a ouvir a tua voz, a cultuar o teu nome, a reconhecer o teu poder sobre a nossa vida. Senhor, abençoa o teu povo. Cuida, Senhor, dos mínimos detalhes da vida de cada família aqui e da família daqueles que não puderam estar conosco hoje. Mas, Senhor, encoraja, Senhor, a tua igreja está aqui na quarta-feira, reunida, Senhor, em teu nome, para testemunhar do teu poder, de tudo aquilo que o Senhor é e faz. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, Senhor, ó Deus, talvez a preguiça, o desânimo de estar aqui na quarta, no domingo, nas programações da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, elas acontecem apenas 2 vezes por semana, Senhor. É tão pouco, Senhor, para nós estarmos juntos. Nós queríamos mais, Senhor, mas os compromissos, Senhor, eles nos atropelam, eles nos sufocam. Mas o Senhor, pela graça, nos deu a quarta e o domingo para se reunir como igreja, como povo. Por isso, Senhor, nos fortalece, nos abençoa, Senhor. Tira-nos, ó Senhor, do comodismo, Senhor, na quarta-feira, no domingo, para que nós estejamos aqui, Senhor, como teu povo, que clama pelo Senhor e coloca a nação, o nosso bairro, as famílias desse bairro. Oramos agora por eles, ó Pai, e pedimos que o teu Espírito, que a tua virtude, a virtude do Espírito, do poder que é sobre a vida da tua igreja clama agora por este bairro, e pedimos, ó Senhor, que o Senhor traga as famílias para a nossa igreja, para essa comunidade, para que elas sejam curadas, amadas,
abençoadas, transformadas, enriquecidas pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Colocamos cada lar em torno dessa igreja, Pai. Colocamos, Senhor, cada família, cada pai de família, que talvez está desorientado, não sabe o que fazer. Ó Deus, toca, Senhor, nessa vida. E traga aqui, Senhor, para que ela encontre alívio, para que ela encontre, Senhor, suporte, para que ela encontre um povo que vai amá-la para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Continua falando conosco, Senhor, enquanto adoramos o Teu nome, enquanto cantamos louvores ao Teu nome. Desejamos que o Teu Espírito ministre aquilo que devemos fazer essa semana, para que haja um bom testemunho nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Uau, amém. Receber esse poder e até os confins da terra nós vamos falar desse Deus, amém? Uau. Vamos declarar que nós vamos dizer esse Deus, nós vamos cantar e falar e emanar esse amor. Cantarei Teu amor pra sempre. Você pode dizer isso? Sim, Senhor, eu cantarei. Cantarei Teu amor pra sempre, porque eu sou Teu. Cantarei Teu amor. Onde quer que eu esteja, eu serei luz e serei instrumento Teu. Cantarei